Pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Xiaomi 12 Lite. Um ótimo intermediário, mas que ele tem dois grandes inimigos aqui no Brasil. Será que vale a pena comprar esse aparelho? Confira depois da vinheta. Xiaomi 12 Lite é um daqueles aparelhos que você olha à primeira vista e pensa: é o Xiaomi 12, é o Xiaomi 12 Pro, é o Xiaomi 12X, porque tá tudo muito igual. A Xiaomi simplesmente pegou o celular, replicou o design e colocou em celulares intermediários, topo de linha e assim por diante. A gente olha à primeira vista e pensa que é o topo de linha da marca, mas existem algumas diferenças no material utilizado que fazem com que a gente sinta a diferença que há na construção, para que o intermediário seja realmente um intermediário também nessa parte de design. A parte traseira dele tem vidro, sim, mas não é Gorilla Glass. É um vidro básico que, se você deixar cair no chão, vai quebrar. A vantagem é que a Xiaomi disponibiliza a capinha na caixa, então você não vai ter tanta dor de cabeça com isso. Já na parte frontal, a gente tem aqui uma telinha de Gorilla Glass 5. É uma ótima opção de material para a tela, mas comparando com as versões mais avançadas que tem aí o Gorilla Glass Victus ou Victus Plus, ele ainda fica um pouco abaixo. É aceitável porque é um intermediário, mas poderia ter ali pelo menos um Glass Victus que já estaria ótimo, porque a gente sabe que a Xiaomi tem umas telas um pouco complicadas, que dependendo da fabricante que usa, pode dar uma dor de cabeça. A Xiaomi tem melhorado isso, sim, mas é bom ficar de olho na hora de comprar para depois não ter essa dor de cabeça. De qualquer forma, use a capinha, porque se deixar cair, vai dar ruim. E se a gente olha o Xiaomi 12 Lite, a gente vê que tá fazendo falta alguma coisa aqui nele, né? Que a gente normalmente vê no Xiaomi 11, 11T. Cadê? Não tem. Não tem entrada para fone de ouvido. Se você quiser utilizar um fone de ouvido nesse celular que seja com fio, você vai ter que comprar um adaptador, porque não vem na caixa do 12 Lite, ou então usar um fone Bluetooth, tipo um AirDots, que eu já indico o AirDots 3 ou 3 Pro, que são um pouquinho melhores em qualidade sonora e não vai te dar tanta dor de cabeça assim com conectividade e tempo de resposta também quando você vai jogar ou algo do gênero. E outro ponto negativo a gente já nota aqui de cara, né? Vocês podem ver, tá manchando aqui, né? Por quê? O Xiaomi 12 Lite pega muita digital. Ele pega digital até brincando. Você tá mexendo aqui no celular e ele tá pegando a digital. Aí suja demais. Aí toda hora você tem que fazer o quê? Pegar um paninho. Passa o paninho aqui, ó. Aí limpa. Aí fica tudo certo. Mas é chato, né? Então, por isso que eu falo. Tem que usar capa porque não tem jeito. Aqui vocês podem ver na parte de baixo que temos as entradas de chip. Felizmente ele é dual chip, então você consegue colocar 2 chips de operadora no seu celular, mas não tem extensão via cartão micro SD, então você tem que escolher bem a opção de armazenamento que você vai comprar, porque se você quiser expandir esse espaço, não vai rolar. E assim, é chato, né? A gente vê um celular intermediário que não tem a expansão via cartão micro SD, mesmo sendo algo que as empresas estão começando a tirar nos seus aparelhos. A Xiaomi poderia manter para ter esse diferencial em relação aos concorrentes, mas ela tá seguindo o bonde e a gente que vai sendo atropelado pelos celulares cada vez mais caros e sem capacidade de expansão via cartão micro SD. É triste. Bom, aqui na lateral temos uma coisinha fofa chamada botãozinho para ligar o celular e os botões de controle de volume. Ele não tem um leitor digital aqui porque o leitor digital é na tela. Isso é bom, porque é uma segurança a mais, mas assim, no caso do intermediário eu dispensaria essa opção porque eu preferia o botão híbrido mesmo, que faz mais sentido, pelo menos na minha opinião. Bom, uma vantagem de limitar o visual dos topos de linha é que ele é bem leve. Você consegue jogar ele o tempo inteiro, mas eu não vou fazer isso aqui porque senão o pessoal da captação vai me bater. Tô zoando, eles não batem ninguém não. Mas, de qualquer maneira, ele é um celular muito leve, ele é um celular confortável e se você quiser carregar ele no seu bolso, na sua bolsa, ele não vai te atrapalhar, porque ele também é eu considero ele um celular compacto. Apesar da tela dele ser de 6,55 polegadas, eu considero um aparelho bem pequenininho, pelo menos do jeito que eu gosto, então eu consigo utilizá-lo manuseando tranquilamente, não me atrapalha, o que já é ótimo, porque eu gosto de celulares grandes, então ter um celular que é grande e leve
é um ponto positivo e como ele imita o visual dos topos de linha, como eu já disse, acaba sendo bem interessante ter ele em mãos, porque você tem ali um desempenho de intermediário, só que ninguém vai saber porque ele parece topo de linha, então dá para dar aquela disfarçada no dia a dia. E outra vantagem desse aparelho é que a tela dele é Full HD+. Isso significa que você tem uma nitidez interessante, uma qualidade legal e a taxa de atualização de 120 Hz. Isso traz como vantagem uma fluidez maior na usabilidade. Mas você também consegue vir na parte de configurações e ajustar essa parte de taxa de atualização para deixar de acordo com o que você quiser. Tem aqui a taxa de atualização máxima, onde você vai ter uma taxa de atualização que deixa tudo mais nítido e claro, como a empresa diz, mas a gente sabe que é questão de fluidez. Em jogos isso ainda não é tão aproveitado, porque muitas desenvolvedoras ainda não disponibilizam ali os 120 FPS para você jogar os games, mas de qualquer maneira você tem ali uma compatibilidade maior na hora de você ler algum conteúdo, você consegue ter maior fluidez, abrir aplicativos, você tem uma diferença visual bem interessante com o 12 Lite. E aqui tem a taxa de atualização padrão, que é de 60 Hz, que permite que você tenha uma economia de energia. Isso significa que quando a bateria do seu celular está acabando, você jogando para 60 Hz, você vai conseguir melhorar um pouco mais essa autonomia até você conseguir recarregá-lo. No caso, se você coloca em 60 Hz, você ainda tem a vantagem que a tela dele, quando está em bloqueio, fica em 30 Hz. Então, economiza ainda mais bateria. Então, você tem aí o ponto positivo e os pontos a se levar em consideração quando você vai configurar a tela do seu celular. No caso do 12 Lite, ele te dá a opção de ter uma melhor nitidez, uma maior fluidez. Então, se puder aproveitar disso e não se incomodar em ficar recarregando ali o celular um pouquinho mais do que o normal, use, porque realmente faz sentido e vale a pena. Bom, e ainda na parte de tela, existem outras vantagens que são embutidas em tecnologias para melhorar a experiência de uso. Ele tem HDR10, tem Dolby Vision e na parte de áudio tem Dolby Atmos. Então você tem aí tudo que há de tecnologia avançada para você aproveitar ao máximo o seu celular, principalmente consumindo conteúdos em streaming. Porque a gente sabe que assistir Netflix, Disney Plus e tudo isso tem a vantagem de ter essas tecnologias disponíveis em diversos conteúdos. Quando você está assistindo, por exemplo, na Netflix, você tem que ficar de olho, porque se você é assinante do plano básico da Netflix, você não vai conseguir assistir tudo ali em Dolby Vision, HDR10 Plus e tudo mais. Porém, se você tem aquele plano de assinatura mais top, você consegue aproveitar ao máximo essas tecnologias junto com o 12 Lite. Então você tem um celular intermediário que tem essas tecnologias, realmente faz muito sentido e é um grande ponto positivo, porque não são todas as empresas que disponibilizam tantos recursos em um celular tão básico, ou melhor, em um intermediário tão simples como é o 12 Lite. Simples entre aspas, né? Porque ele é um bom celular. A simplicidade está na categoria que ele se encontra. Na parte de desempenho, esse aparelho tem as seguintes configurações. Ele tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Existem também opções que possuem 256 GB, então aqui no Brasil a gente normalmente encontra a de 128 GB porque normalmente a mais barata e a mais fácil de se vender por aqui. Via importação você consegue encontrar outras alternativas, mas aí é algo que você tem que buscar, porque da Xiaomi mesmo, a gente só vai encontrar 128 GB por enquanto. Além dos 8 GB de memória RAM, ele também tem uma expansão de memória RAM, que é um recurso que muita gente está vendo hoje em dia, que é chamado de RAM virtual, RAM Plus, depende muito da fabricante. No caso da Xiaomi, eles disponibilizam 3 GB. É interessante, mas exige atenção. Por quê? Esse celular tem um armazenamento interno UFS 2.1. Para quem não sabe, quanto maior é o UFS do armazenamento interno, mais recente é a tecnologia, mais avançado é esse armazenamento e mais veloz. Como é o 2.1, no caso a gente já tem aí modelos intermediários que possuem a versão 3.1, você sabe que utilizar essa RAM virtual que se aproveita do armazenamento interno vai fazer com que você tenha um desempenho um pouco melhor em questões de memória RAM, mas quando você for usar para transferência de dados ali do seu celular, talvez o uso dessa expansão de memória RAM faça o seu celular ficar um pouco mais lento. Então, só ative essa expansão de RAM se você realmente precisar. Se não, deixa desativada. É bem fácil você achar o recurso e deixá-lo desativado. Aqui nas configurações do celular você consegue ver isso facilmente. Aqui normalmente você pesquisa memória ativa, aparece. Aqui, ó, expansão de memória. Você vê essa opção? Aí aqui, ó, adicione 3 GB de RAM ocupando o espaço do armazenamento. Use esse recurso apenas quando houver um espaço grande suficiente no seu dispositivo, mas aqui desativar é bom
mas no caso eu não vou desativar, senão eu vou ter que reiniciar o celular. Então depois eu desativo, mas de qualquer maneira recomendo que você deixe desativado se você realmente não for precisar e quiser que o seu armazenamento interno continue tão rápido quanto a empresa promete. Na parte de câmeras, o Xiaomi 12 Lite tem um conjunto com 4 câmeras, sendo 3 na parte de traseira, essas 3 aqui, ó, bonitinhas, e uma na frontal, que é para selfies. A principal da traseira é de 108 megapixels. Aí você pensa que 108 megapixels é aquela resolução Ultra Master Blaster que nenhum topo de linha vai bater. Calma. Entre muitas aspas. Sim, o 12 Lite tem uma ótima nitidez, tem uma ótima qualidade, mas você não pode comparar com o topo de linha. Apesar que comparando com o 12, você realmente vai ter ali quase a mesma equivalência em qualidade. Em alguns momentos eu acho até que o 12 fica um pouquinho abaixo do 12 Lite, mas isso é uma questão de qualidade fotográfica e opinião pessoal, e não quer dizer que eu estou dizendo que esse intermediário é melhor do que o topo de linha, porque existe uma série de fatores e atualizações que vão rolando ao longo do tempo que fazem com que o 12 Lite fique abaixo do topo de linha, porque senão, como que vai ser isso, né? Um flagship killer. Não que a gente já tenha visto isso no mercado, né? Não que a Xiaomi já tenha lançado um celular chamado Pocophone F1 lá atrás que tinha essa função e realmente na mão de muita gente era um flagship killer. Não estou dizendo que o Xiaomi 12 Lite é assim, mas ele chega bem perto disso. Bom, de maneira geral, eu gosto bastante dessas câmeras. A câmera principal de 108 megapixels é boa, tanto de dia quanto de noite. Apesar de eu achar que de noite ainda perde um pouco de detalhe, tenta dar aquele processamento de imagem que deixa meio as coisas embonecadas, mas de modo geral é um bom aparelho, sim, fotografia, você vai ter bons resultados, mas fica de olho quando você for fazer fotos noturnas, sempre ativa a inteligência artificial e HDR, só para garantir que a imagem vai ficar um pouquinho melhor. Já a segunda câmera é uma ultra wide de 8 megapixels. Na minha opinião, é uma boa câmera sim, mas poxa, bota um sensor de 108 na principal e a ultra wide um de 8, poderia colocar pelo menos um de 20, né? De qualquer forma, é uma boa câmera, mas se tivesse maior resolução ou pelo menos um sensor um pouquinho melhor, poderia ter mais nitidez. Eu senti falta disso, um pouquinho de distorção ali nas imagens grande angulares, então tem que ter bastante atenção na hora de fazer a foto para você garantir que o resultado vai ser bom. Não tô dizendo que é ruim, mas poderia ser melhor. E o sensor de 2 megapixels para fotos macro é aquilo, né? A gente sabe que o melhor sensor para um celular que tem foto em modo macro é de 5 megapixels no mínimo. E a Xiaomi insiste em colocar 2 megapixels nos seus aparelhos, principalmente nos intermediários. Eu acho que o único intermediário da Xiaomi que eu peguei em mãos que tinha realmente um modo macro muito bom foi o Xiaomi 11T. Na minha opinião, foi um dos melhores aparelhos em modo macro que eu já testei. E na Xiaomi ele ainda é o campeão. Ele tem até uma boa nitidez e tal no modo macro, mas falta um pouquinho de resolução ali para deixar melhor. Então, para fotos em modo macro, 2 megapixels já deu, né, Xiaomi? E a câmera frontal é uma de 32 megapixels. Uma câmera que fica aqui disfarçadinha, bonitinha, na parte da frente, com um círculozinho apenas, para que o sensor fique exposto, porque, né, câmera sob a tela em celular intermediário é melhor evitar. Mas de qualquer maneira eu gosto bastante desse sensor. Ele é bom tanto em fotos noturnas quanto em fotos diurnas. Ele consegue ter ali uma boa nitidez. Só fique atento nas configurações porque o modo de embelezamento sempre fica ativo. Então você tem que olhar, desativar, porque senão vai ter dor de cabeça, porque vai ver aquele tom embonecado do seu rosto e vai ficar incomodado. Então desativa, depois você tira a foto e você vai ter um bom resultado. Bom, para gravação de vídeos ele tem a resolução máxima de 4K, só que você tem que ficar atento, porque ele não faz em 60 fps. Então quem curte ter essa fluidez maior de mais fps para fazer câmera lenta e tudo mais, não vai ter isso como opção. A não ser que coloque em Full HD, mas aí você perde um pouquinho da qualidade, principalmente se for fazer alguma edição a mais. Então é triste ver isso em um celular que tenta imitar um topo de linha, mas que deixa a desejar nesse quesito, porque realmente um celular com opção de filmagens 4K 60 fps faz diferença, porque você consegue ter uma liberdade maior e consegue também ter mais opções de resolução para você gravar conteúdo, porque tem muita gente que compra a Xiaomi com esse objetivo. Então tem que ficar de olho. Dá para a empresa atualizar via software, mas a gente sabe que a Xiaomi não costuma fazer isso. Então ou espera a atualização ou simplesmente analisa aí outras alternativas do mercado que tenham essa opção disponível. A parte de bateria do Xiaomi 12 Lite é aquela questão do é bom,
mas poderia ser melhor. Comparando com alguns modelos da linha 12, ele fica ali bem próximo do Xiaomi 12 em termos de gasto de bateria e um pouquinho acima do 12X. Então, em relação à autonomia, talvez esse celular não te agrade tanto, porque a autonomia dele não é das melhores. Ele tem 4.300 mAh de bateria, o que é uma ótima autonomia se a gente for analisar em números, mas na prática não é tão bom assim. Se você utilizar o celular de forma híbrida, jogando, acessando redes sociais, navegando na internet como um usuário normal, você vai sentir que ali no meio do dia ele vai precisar de uma recarga e talvez antes de dormir você precise da outra recarga. A vantagem é que você tem um carregador de 60 watts na caixa, então você consegue dar ali uma super recarga de 20 minutos para 50% de bateria, então talvez faça sentido você utilizar o carregamento rápido como uma vantagem em relação à bateria que tem uma autonomia não tão boa assim. Eu acredito que se você conseguir fazer esse equilíbrio entre carregamento bom e bateria não tão boa assim, dá para usar o 12 Lite o dia inteiro sem preocupação. Bom, o Xiaomi 12 Lite é um bom aparelho, sim. Recomendo? Também, mas o preço dele não está nada agradável. O aparelho pode ser encontrado em alguns sites de ofertas por até R$4.000. Isso é um valor muito alto por um celular intermediário, ainda mais em um mercado que a gente tem A53 5G e também Motorola Edge 30, que são dois celulares 5G que são concorrentes dele direto. E sim, ele também tem conectividade 5G, eu esqueci de citar isso. Então, na categoria 5G, o 12 Lite fica ali um pouquinho acima do A53 5G em desempenho, mas fica um pouco abaixo em autonomia de bateria. Já em relação ao Edge 30, ele perde em desempenho, bateria e na qualidade fotográfica fica ali bem páreo a páreo. Só que eu ainda acredito que o Edge 30 fica um pouco superior em qualidade fotográfica no modo noturno. Então, talvez faça mais sentido você comprar o Edge 30, porque ele está custando agora uma média de R$2.500, R$2.400, mas é claro que você vai saber exatamente o preço do Edge 30 e também do Xiaomi 12 Lite ou do A53 5G se você entrar no canaltechofertas.com.br. Lá no site você vai acessar, pesquisar pelo aparelho e vai saber exatamente o preço que ele está custando no dia que você pesquisar. É claro que você também pode entrar no grupo do Telegram, WhatsApp e também seguir no Instagram para saber quais ofertas estão disponíveis e economizar bastante. Então, mesmo que o Xiaomi 12 Lite seja um bom aparelho, tenha uma construção de topo de linha, um visual realmente agradável, eu ficaria atenta ao preço para saber se ele vale a pena ou não. No momento que eu estou gravando esse vídeo, em 2022, ele não vale a pena só por causa do preço, porque ele tem concorrentes melhores em questão de valor, então é melhor você buscar por alternativas, porque a gente tem o A53 5G, que realmente é um ótimo aparelho. Temos o Edge 30, que eu não esperava, mas veio muito bom. Então, nesse mercado com concorrentes tão interessantes, o 12 Lite perde por causa do valor. Mas, se você quiser comprar o 12 Lite de qualquer maneira, recomendo porque é um bom celular. Você vai estar levando um celular com um ótimo desempenho, com ótimas câmeras, com uma autonomia de bateria que não é tão boa, mas que é equivalente ao que a gente vê ali na linha 12 desse ano. Então, fique atento. Se o bolso pegar, vai no A53 ou no Edge 30, que são mais baratos. Mas se você tá aí com um valorzinho a mais e quer gastar num Xiaomi, 12 Lite é a melhor opção. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ficado esclarecidos em relação a tudo a respeito do Xiaomi 12 Lite. E também não deixe de acompanhar nossas redes sociais, canaltechofertas.com.br, link aí na descrição do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!